Bolsonaro e que chama a atenção justamente no poder, ele ao lado de Lula. Isso irrita bastante os apoiadores de Bolsonaro, os chamados bolsonaristas, né? Quando vem essa foto, essa mão dada aí a Lula e esse entendimento entre os dois. O presidente Lula publicou ontem as fotos com o governador, eles estiveram em Brasília numa reunião para fechar um acordo sobre a construção do túnel Santos-Guarujá, que é uma das principais obras do PAC, né? Tinha um atrito ali sobre a obra, até a imprensa abordou isso no último final de semana, a disputa, né, de quem ia brilhar mais nessa obra, quem seria o grande dono dessa obra, mas pelo que a gente vê aí, eles se acertaram. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a obra vai ser anunciada pelo presidente na viagem que ele vai fazer para Santos nessa sexta-feira. O que representa aí essa imagem, Josias? Lula e Tarcísio juntos e fechando o acordo para uma grande obra no litoral e na Baixada Santista. Essa imagem, Fabíola, não é a primeira vez, né? O Lula está executando com o Tarcísio uma coreografia politicamente muito competente, porque o Tarcísio mantém um pé no bolsonarismo e o Lula fica mostrando constantemente que, embora ele seja o principal anti-Bolsonaro hoje do país, e ele faz questão de manter a atmosfera de polarização, ele é republicano o bastante para tratar o Tarcísio de Freitas, governador do principal estado do país, de forma, republicana. Então, nesse caso específico, o Lula já tinha forçado o Tarcísio a posar para a foto e discursar numa solenidade no Palácio do Planalto, logo depois que ele veio da Argentina. Então, ele foi naquele secto do Bolsonaro à posse do Javier Milei, na Argentina, e o Lula o forçou no retorno da Argentina, retornando de Buenos Aires, o Tarcísio foi ao Palácio do Planalto, porque ele tinha feito ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, algumas indicações de obras que interessavam a ele em São Paulo, e o Lula mandou incluir as obras do Tarcísio, assim como fez com outros governadores. E o Lula falou, muito bem, eu incluí as suas obras, agora você compareça ao Palácio do Planalto, outros governadores virão, que nós vamos anunciar o PAC. E ele foi. O Lula o constrangeu a discursar e ele discursou, olha, eu estou discursando aqui porque estou levando um cheque de 10 bilhões de reais, dinheiro do BNDES e de outros bancos públicos, para essas obras em São Paulo. Em relação ao túnel Santos-Guarujá, o Palácio do Planalto notou um certo desdém do Tarcísio em relação à participação do governo federal. Parecia que o Tarcísio queria tomar conta da obra. E o discurso do Tarcísio em relação ao Porto de Santos sempre foi favorável à privatização, algo que causa urticária no Lula. Então o Lula falou, essa obra nós vamos tocar sozinhos. Evidente que ele sabia que o Tarcísio daria sinal de vida. Opa, essa obra, o Tarcísio, que é um personagem vinculado à infraestrutura, a obras, essa é a praia dele. Ele foi ministro da infraestrutura do Bolsonaro. Então o Tarcísio reclamou, se queixou com o Rui Costa. E ele se submeteu à coreografia do Lula. O Rui Costa disse ao presidente que o Tarcísio tinha telefonado e o Lula orientou. Ótimo, traga o Tarcísio, chame ao Palácio, vamos acertar os detalhes. Acertaram. Tirou mais uma foto, Lula tirou mais uma foto ao lado do Tarcísio, que está sendo compelido a participar desse padedê, desse balé a que o Lula o submete, porque ele precisa mostrar serviço no governo de São Paulo, e para isso ele necessita das verbas federais. Então ele tira a foto hoje com o Lula, amanhã está no palanque do Ricardo Nunes, o candidato à reeleição em São Paulo, que reivindica o apoio do Bolsonaro, e vive afagando o Bolsonaro nas redes sociais. E na sexta-feira, mais uma foto. O Lula vai a Santos, aniversário do Porto de Santos, e lá os dois, Lula e Tarcísio, vão finalmente assinar os acertos para essa obra do túnel Santos-Guarujá. Então, Fabíola, é uma
o Lula encontrou nas obras do PAC em São Paulo uma forma de manter o bolsonarismo do Tarcísio no cabresto. Então, em algum momento, vai haver um curto-circuito no relacionamento. À medida essa civilidade entre os dois, ela tende a se encurtar na proporção direta da aproximação da eleição presidencial de 2026. Por ora, interessa ao Lula mostrar que é republicano com Tarcísio, porque o principal discurso do Ricardo Nunes em São Paulo é o discurso segundo o qual a prefeitura, nas mãos dele, terá o apoio do Tarcísio e, portanto, tem condições de fazer uma administração mais competente, com mais recursos. E o Lula dirá que o Boulos, aliado a ele, tem muito mais possibilidade de fazer uma boa gestão, porque terá do seu lado a máquina federal, não apenas a máquina estadual. Então, é um jogo eleitoral que o Lula conduz com muita competência e, como disse, ele mantém, enquanto pode, o bolsonarismo do Tarcísio na coleira, segura na base das verbas federais, Fabiola. É interessante aí a análise do Josias, a nossa audiência aqui também, todo mundo comentando. E é curioso o quanto, acho que uma boa parte de eleitores, os brasileiros gostam disso, né? Eu lembro que quando teve aquela tragédia no litoral norte de São Paulo, né, e Lula foi até lá, eu acho que foi a primeira imagem, e foi logo no começo da gestão dos dois, e os dois lado a lado. Quando o Tarcísio apoiou Lula também na questão, não Lula, mas o governo, na questão da aprovação da reforma, né? Foi da reforma, né, da reforma tributária. Reforma tributária. Na verdade, era do arcabouço, não era? Era uma. Não, era a reforma tributária, Fabiola. Inclusive, ele foi a Brasília, participou de reuniões, ele tirou uma foto, o Tarcísio foi, havia uma resistência de alguns governadores à aprovação da reforma tributária na Câmara, ele foi a uma reunião com o Fernando Haddad, fez lá as queixas que ele tinha ao projeto, o Haddad negociou com Arthur Lira modificações no projeto, e o Tarcísio saiu muito satisfeito, tirou foto ali na saída do Ministério da Fazenda, o que causou enorme irritação no Bolsonaro, que depois, numa reunião do PL, uma reunião partidária, a qual o Tarcísio não precisaria nem ter comparecido, porque ele é do Republicanos e não do PL, mas nesta reunião o Bolsonaro expôs o Tarcísio ao incitar a plateia a reprovar a aproximação do governador com o governo federal. Foi, inclusive, vaiado o Tarcísio nessa reunião. Então, ele vive esse relacionamento paradoxal com o governo federal. Ele cultua a fidelidade ao Bolsonaro e, ao mesmo tempo, ele precisa das verbas federais. E o Lula joga com isso de forma muito hábil.